por essa falha. Boa, perfeito. E nesses 12 anos a gente identificou 3 territórios principais, né, de atuação do nosso trabalho, que a gente chama de Phygital Design, que é a união entre a experiência física e digital, permeando aí design de serviços, design de produtos físicos, design de produtos digitais, pensando em toda a experiência para o consumidor final. A Design Leadership, que é a liderança através do design, é como utilizar a mentalidade do design, esse mindset, internamente dentro das empresas para promover a inovação e gerar resultados. Além disso, temos o design de futuros, que é o nosso olhar para frente, justamente o que a gente vai estar falando aqui hoje, no Futuros da Saúde. Um pouquinho mais sobre nós, nosso impacto, não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos como áreas de atuação principal as Américas, com base no Brasil, Europa e APEC, que é a Ásia-Pacífico, ali com a nossa base na Ecos Austrália. Mais de 40.000 pessoas impactadas em diferentes organizações e mais de 200 projetos de inovação realizados. Nós somos parte também da Global Design Thinking Alliance, que é uma aliança de excelência, certificação em Design Thinking, com entidades aí do mundo inteiro. Alguns dos nossos clientes na área de saúde, nós temos Abbott, AbbVie, a Janssen, Takeda, Sanofi, Hospital Albert Einstein e até o WorkSafe, vamos estar falando também um pouquinho aqui desse case mais para frente. Temos conosco a Juliana Proserco, nossa Chief Design Officer e fundadora da Ecos. E aí, Ju, se quiser dar uma palavrinha. Claro, oi gente, conseguem me ouvir, tomara? É um prazer estar aqui com vocês. A gente está organizando esse projeto já faz alguns meses, o Futuro da Saúde no Brasil. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. A gente vai fazer uma apresentação um pouco do futuro da saúde no Brasil e contar um pouco de como vai ser esse projeto. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar aqui o nosso papo. E aproveito também para dizer que quem quiser interromper, tiver alguma dúvida durante a apresentação, fiquem à vontade para levantar a mão ou para abrir o microfone, porque nós estamos aqui mesmo num diálogo aberto, tá bem? Eu sou Vitor Lopes Mascarenhas, Design Manager aqui na Ecos. Estou responsável pela parte do laboratório no Brasil atualmente e tenho mais de 15 anos de experiência com projetos de inovação no Brasil e na Europa, principalmente. Então, por que nós estamos falando de um futuro da saúde agora? De acordo com o World Economic Forum, a gente tem essa informação que ser alfabetizado em futuros ou futures literacy é uma das 4 principais habilidades necessárias para fazer do mundo um lugar melhor pós-Covid, né. Além disso, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha um movimento sendo feito pela Unesco em futures literacy, né, em alfabetização de futuros para promover essa habilidade e essa visão. Por isso, nós botamos essa questão: qual seria o futuro desejável, né, para a saúde no Brasil? Como é que a gente pode construir isso? E aí, partindo um pouco da teoria ou da metodologia de futuros, a gente parte desse cone de futuros, onde a gente tem o momento atual, aqui no início, esse é o cone de futuros do Joseph Forrest, e olhando para as tendências, né, fazendo um foresight, essa visão aí projetada do momento atual, a gente consegue visualizar ou imaginar um cenário mais provável. É um cenário futuro que provavelmente vai acontecer. Não necessariamente ele vai ser o melhor cenário, né? Como nós já sabemos por conta das crises climáticas e todas as outras crises que nós estamos vivendo hoje, esse cenário mais provável provavelmente não é o melhor, ou não é o ideal, não é para onde nós gostaríamos de ir. E a partir da nossa metodologia a gente vai entender ou especular outros cenários futuros dentro do que é plausível, podendo chegar até o que é possível e abrindo mais ainda o cone, a gente poderia chegar no absurdo, né? Aí, dentro da ficção científica, existem diversos cenários nesse sentido, mas a ideia não é essa, é projetar esses diversos cenários e entender qual deles é o mais desejável e, a partir daí, fazer o que a gente chama do backcasting, que é, seguindo aqui a trajetória azul, justamente quais são os pontos, quais são as ações, ou que coisas nós temos que colocar em movimento para, lá no futuro, atingirmos aquele objetivo, aquele futuro desejável.
aqui em detalhe é justamente como nós, na Ecos, trabalhamos, né, a partir da nossa metodologia proprietária de futuros. A gente parte de 4 drivers principais, nesses direcionadores de futuro, que são centrado na vida. O que quer dizer isso? É o design, por princípio, é centrado no ser humano. Nós pensamos na experiência das pessoas, dos usuários, quais benefícios nós podemos gerar para o ser humano. Mas hoje nós já sabemos que isso não é o suficiente, né? As nossas crises sociais, e aí como a gente está falando já das crises climáticas, mas diversas outras, a gente tem que entender todo o ecossistema que nós temos em volta, né? Então, centrado na vida quer dizer justamente levar em conta todos esses outros aspectos da vida, além da vida humana. Ser emergente aí, Ju, fica à vontade, que você também é especialista aqui para poder interceder quando quiser. A gente tem que levar em conta as questões emergentes e entender que o futuro vai ser feito dessa forma a partir das tendências ou dos comportamentos que estão emergindo e que vão emergir também a partir da tecnologia. Ética e diversidade, porque sem isso, né, nós temos distopias no futuro. Se a gente multiplicar qualquer cenário sem ética e sem ter em conta a diversidade que a gente vai ter, vai ser um futuro não desejável a princípio, e entender que o futuro é sempre uma possibilidade. Ou seja, hoje nós temos uma visão, nós vamos ter que estar sempre olhando lá para frente e vamos estar atualizando essa visão em um determinado espaço de tempo para que a gente possa sempre ter uma diretriz clara e uma direção para frente. Temos diversas fases aqui, mas basicamente o nosso cone parte dos sinais fracos, que vão ser processados, analisados para visualizar tendências, entender o futuro mais provável dentro do que é possível, e aí sim identificar o futuro desejável aqui no meio para fazer o que a gente chama do backcasting, onde a gente vai projetar aí estrategicamente quais são as ações que a gente vai tomar para alcançar o nosso futuro desejável. Alguma dúvida, pessoal? Sei que aqui pode ser muito abstrato, então fiquem à vontade para perguntar. Mas acho que aqui a Amy Webb, que é futurista e uma grande referência nesse meio, tem esse coach que eu acho que é poderosíssimo, que é justamente por que a gente vai se planejar a longo prazo, por que a gente vai trabalhar com isso dentro de tanta incerteza, né, no mundo que a gente vive hoje em dia. Porque justamente o planejamento de cenários, né, o design de futuros, não é sobre decisões futuras, coisas que a gente vai fazer daqui a 20 anos, mas é sobre as decisões que a gente vai tomar hoje para que a gente alcance aquele futuro, né? Grandes futuristas, por isso, focam no futuro e no presente simultaneamente. E daí a importância do backcasting e também o porquê a gente está fazendo esse movimento aqui hoje. Então, aqui, olhando para o futuro, a gente quis trazer alguns dos insights que nós aprendemos ao longo dessa trajetória, junto com os clientes que a gente mostrou acima, como que a gente chegou até aqui. E até coisas que emergiram já desde o primeiro encontro do projeto, né, lá em janeiro, em São Paulo, quando a gente fez ele presencial, a gente teve a oportunidade de ter alguns insights também com os participantes. Esse é o primeiro, é do saudável ao doente, né? Ou seja, partir dessa saúde binária, dessa visão tradicional de que ou você está saudável com saúde ou você está doente e precisa de tratamento, né? Para a noção de bem-estar ou de diversos níveis de saúde. Aqui na imagem da direita vocês podem ver o case da WorkSafe, foi o case que fizemos lá na Austrália, justamente identificando essa tendência, essa necessidade. A WorkSafe fazendo uma empresa de seguros, né, e de proteção mesmo do trabalho. A gente tinha essa tendência e essa oportunidade, né, mais até do que apenas a tendência, de entender que a prevenção tinha um papel muito maior, né, do que a recuperação. Aí você pode reduzir justamente o gasto com recuperação e você pode promover o bem-estar. E essa tendência vem se demonstrando em diversos outros canais e geografias, né? Mesmo quando eu trabalhava na Itália, a gente trabalhava muito nessa parte em termos de RH, né, de wellness, de justamente como promover o bem-estar como um todo dentro da empresa. E por isso a importância da saúde preditiva, onde o objetivo é cuidar das pessoas, impedindo o surgimento da doença, né, ou até o agravamento da doença a princípio, né? Usando aí inteligência de dados em tempo real, a gente pode prever padrões socioeconômicos, geográficos e demográficos que vão nos permitir gerar clusters de predição. A gente tem a personalização, que também vem das novas tecnologias de diagnóstica e também de combate a diversas doenças, onde a gente tem uma possibilidade de personalizar tratamentos ou de fazer
identificações de variações ou subtipos, né, dentro de uma mesma doença, e aí sim atacar de forma específica essa necessidade. E a logística otimizada também, aproximando o tratamento da localidade das pessoas, né? E aí com a própria telemedicina ou a descentralização mesmo dos centros, né, dos grandes centros de saúde ou de um hospital onde centraliza-se todas as diversas especialidades de tratamento, a gente pode ter centros, né, mais deslocados e mais específicos, se beneficiando das tecnologias que permitem justamente uma difusão maior e aí também a acessibilidade, né? Porque isso leva a alguns dos nossos outros insights, tendo em conta que o próprio de que doenças são relacionadas ao estilo de vida seguem para se tornar os maiores problemas de saúde globalmente. E aí projetando as tendências que a gente vê hoje em dia, até de doenças infecto-contagiosas, né, elas estão tendendo a se reduzir enquanto doenças que são geradas a partir de comportamento, né, e aí a partir de hábitos, que sejam alimentares ou mesmo de contexto social, vem crescendo muito. A gente tem o dado aqui na direita, justamente aí, se eu não me engano, é do próprio IBGE, né, que entre 2003 e 2019 a proporção de obesos na população brasileira com 20 anos ou mais passou de 12,2% para 26,8%, ou seja, mais que dobrou, né? E isso, em 2019, também contou por 54,7% dos óbitos registrados no Brasil, causados por doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, doenças não contagiosas, né? Um total de 730 mil óbitos. Ou seja, muita pressão no sistema de saúde e muitas mortes, muitas vidas são tiradas por conta de hábitos, né? De questões culturais e que vão sendo multiplicadas aí. E isso não é uma exclusividade do Brasil, embora a tendência brasileira seja bem elevada. Daí o fato de que o CEP é tão importante quanto o seu código genético, né? Ou até mais, pelo que a gente identificou e temos visto diversos estudos que confirmam isso, né? Não só o seu código genético, a sua propensão a uma doença vai te gerar um problema futuro, mas as suas condições, e aí entram moradia, alimentação, hábitos em geral, vão influenciar quanto, qual a sua probabilidade de ter uma doença grave, e aí a parte do CEP entra ainda mais forte quando a gente vai entrar no acesso à saúde, né, no acesso ao tratamento e também à medicina preditiva, né. Aqui a gente pode ver, por conta das desigualdades do Brasil, né, as condições de saúde que são, no nível mais baixo, que estão, né, nesse nível no sul e sudeste do Brasil, elas vão se agravando à medida que a gente vai chegando ao norte e ao nordeste, justamente a influência do seu endereço, né, da sua localização geográfica em relação à sua qualidade de vida e condições de saúde. O que nos leva a esse outro ponto, no próximo ponto, novas relações para novos modelos, né? A partir do momento que a gente tem todas essas dinâmicas sociais diferentes, incluindo, né, a tecnologia, esses novos modelos requerem novas relações. A gente precisa da colaboração, da parceria entre todas as partes envolvidas para ter um diálogo aberto, franco e baseado em ética, para criar um ambiente seguro da colaboração, e isso é o que a gente está buscando aqui, né? A gente precisa da integração entre os diversos atores dentro do setor da saúde, para que a gente possa promover uma troca saudável e ética, né, respeitando todos os limites de cada organização, para um bem maior, né, para projetar esse futuro desejável e entender aonde nós queremos chegar como um todo, e aí sim, depois passar para a realidade de cada uma das organizações, né. A ideia é que a informação deve circular livremente e ser rastreável, permitindo, né, a geração de dados compatíveis, né, comparáveis, ou seja, a compatibilização de dados dentro do sistema de saúde ou até mesmo entre os profissionais de saúde, vai permitir diversos breakthroughs e diversas, interações e conclusões mesmo, insights, que podem ser muito benéficos para a população, mas isso só pode acontecer a partir do momento que a gente tem essa paridade, e não é o momento né, que vivemos hoje. Nós sabemos que aí nós temos diversos obstáculos em termos de compartilhamento de dados ou até mesmo de formato, desses dados. Além disso, a gente tem a visão holística sobre a evolução do tratamento. Isso também foi um insight muito poderoso que veio de um dos nossos projetos, se eu não me engano, da Janssen, em relação ao mieloma, né, onde a gente identificou
que a visão holística sobre a evolução do paciente era muito importante, mas que os diversos profissionais da saúde, dentro das suas diversas especialidades, não necessariamente estavam trocando essas informações, o que aumentava, né, a probabilidade de erro, aumentava os pontos cegos e, obviamente, dificultava a melhoria, o acompanhamento, a evolução do paciente. Enquanto promover essa troca, né, ou ter justamente essa compatibilização de dados ou plataformas que facilitem isso, diminuem as fricções, podem diminuir muito também o tempo de recuperação do próprio paciente. E aí, avançando, né, nessa fronteira tecnológica comportamental em relação à saúde, a gente tem aqui um dado que é muito curioso, onde a gente tem a saúde percebida por país e por idade, né? Em cinza a gente tem a saúde geral, vamos dizer, global, a tendência de saúde global, a média do mundo, e aqui na linha pontilhada nós temos a percepção de saúde do brasileiro. E a gente vê que as pessoas jovens, principalmente, têm uma percepção, né, de saúde muito baixa em relação à média mundial. É o que pode estar ligado muito às novas tecnologias, à saúde mental, né, e como que a gente vai lidar não só com a saúde física, mas também com essa percepção, com essa evolução e com a saúde mental, que vem, né, sendo uma crescente preocupação, global mesmo. Principalmente depois da pandemia, a gente sabe que vivendo, né, focado só nas telas, a gente tende a perder diversos parâmetros mesmo de saúde mental. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida até aqui, a gente está todo mundo me acompanhando? Beleza. Então, seguindo, nessa mudança de mentalidade e cultura, e aí isso vai para os pacientes, né, e para a população como um todo, entender como que a gente pode melhorar essa saúde mental, mas também em como que a gente vai aplicar essa mentalidade, né, e aqui a gente está falando de design de futuro, a gente está falando de inovação para o setor da saúde, né? A gente tem diversas barreiras que a gente sabe, que a gente já identificou dentro dos nossos projetos, em termos de cultura, né, em termos de mentalidade tradicionalista, até em termos de regulamentação. É por ser um setor delicado, é o setor, né, que toca com a saúde das pessoas, ele tem que ser muito regulamentado e isso também gera diversos obstáculos para um processo inovador internamente dentro das empresas. Então, nós temos que trabalhar todos esses fatores, né, e aí sim ter um esforço contínuo, principalmente das lideranças dentro da empresa, e aí para todos que estiverem dentro do projeto, para que a gente possa não só ficar aqui na abstração de futuro, mas sim na implementação desse futuro, né? A velocidade que a inovação pode ser multiplicada vai depender muito disso, e a mudança cultural, né, é um ponto crucial para se criar uma visão estratégica de fato e poder tirar as coisas do papel. Até porque as intervenções, né, de hoje em dia, o que é rotineiro hoje, foi uma inovação do passado. Então, para que a gente tivesse todos os avanços que a gente tem, a própria telemedicina é um exemplo disso, dentro do avanço que foi forçado, né, durante a pandemia. Né, as teleconsultas tinham muita resistência, por não ser uma prática usual. Isso foi impulsionado por causa da pandemia, então não necessariamente o que é o comportamento, né, e a inovação, a gente pode acelerar isso. Obviamente, a pandemia foi uma situação específica e particular, mas a gente pode também propulsionar isso de outras formas. Aqui alguns exemplos, que vêm sido utilizados já, a inteligência artificial para detectar, né, câncer, câncer de mama, e aí de formas que médicos especialistas não teriam como identificar, né, mas aí em parceria, vamos colocar assim, né, ou como uma ferramenta dos médicos, isso potencializa muito a diagnóstica, que o próprio Google, né, com esse Health Google é um aplicativo do próprio Google para identificar câncer de pele, e a gente tem aqui outro exemplo de um robô, né, bem pequeno, quase, não é microscópico, mas quase com um potencial, né, muito multifuncional em termos de captura de partículas pequenas, liberação de medicação, enfim, tudo isso está acontecendo hoje, né, que era ficção científica, já está aí em implementação e tem muitas outras tecnologias e práticas que são ainda ficção científica, mas que já estão sendo desenvolvidas. Então, para eu poder respirar e beber uma água, e para a gente promover a troca,
que acho que é um dos maiores potenciais, né, que a gente tem aqui entre todos os atores, entre pessoas tão competentes como vocês aqui conosco. A nossa ideia é, em duplas, a gente vai dividir vocês rapidinho, né, são 2 minutinhos mesmo, só para a gente poder trocar um pouco, e a ideia é que vocês discutam sobre esses caminhos de futuro que o projeto pode focar. Então, a gente tem aqui os nossos insights, né, a princípio, a saúde preditiva, o seu CEP ser tão importante quanto o seu código genético, novos modelos, né, que precisam de novas relações e a mudança de mentalidade e cultura. Vocês fiquem à vontade para acrescentar, né, outras questões, enfim, que sejam pertinentes. A gente vai... Pode falar, Ju, minha mãozinha. Eu acho que a gente é um momento bem rápido, tá, gente? De 2 minutinhos para a gente colher um pouco qual que os interesses de futuros da saúde, né? Por isso que a gente está propondo isso, uma coisa bem rápida de 2 minutinhos. E vocês podem, então, a gente vai fazer em duplas e trios, onde vocês vão discutir, tá? O que a gente precisa focar nesse projeto de futuros da saúde no Brasil, se é na saúde preditiva, se é nesse ponto que seu CEP é tão importante quanto seu código genético, se é nos novos modelos que precisam de novas relações, na mudança de mentalidade e cultura, e, obviamente, a gente quer também colher quais são os outros tópicos que esse projeto deve focar, né? A gente está falando de Brasil, tem muitas realidades diferentes e contextos diferentes, então a gente acha que seria muito importante, é um momento bem The Flash, que a gente vai abrir aqui as salas para vocês conversarem e trazerem aqui de volta. Tá bom? Vou abrir aqui bem rapidinho, 2 minutinhos, e a gente volta aqui para o grupão. Vocês devem ter recebido por aí um convite para entrarem nas salas. Vocês têm que aceitar para irem para essas salas, para poderem conversar com essas pessoas, tá? Acho que é bom parar. Pessoal voltando, estou vendo aqui que acharam muito rápido, já ouvi alguém fazendo uma leitura labial aqui. Gente, queríamos ouvir, eu sei que foi rápido, é só um primeiro, né, obviamente, papo para vocês até se conhecerem também, mas para vocês contribuírem nesse kickstart desse projeto do futuro da saúde no Brasil. Queria ouvir de vocês o que vocês falaram nos grupos de vocês, o que vocês acham que é relevante, então, para focar no futuro da saúde no Brasil. Quem puder falar aqui vai ser muito bem-vindo. Pode falar ou escrever no chat. Patrícia. Juliana, eu posso te pedir um favor para voltar ali nos 4 tópicos, só para a gente não fugir muito do tema, porque eu acho que eu fugi do tema na conversa anterior. Mas pode, tudo bem, mas acho que pode, se vocês tiverem outro tema, também pode compartilhar. Ó, o Francisco está falando aqui que a saúde preditiva é mais importante junto com a integração dos players. Isso é muito legal, Francisco, acho que é uma coisa que a gente tem, né, até no outro evento que a gente fez, foi muito falado mesmo, porque é uma coisa muito difícil, né, de trazer essa integração, tem muitas agendas diferentes, é difícil, né, essa integração, e a saúde preditiva também, muito legal. E aí o Francisco está falando também que a geografia e mudança de hábitos é mais complicado. Se você quiser comentar também, Francisco, o que você acha mais complicado, fica à vontade. E, Patrícia, fica à vontade também para compartilhar o que vocês... se vocês trouxeram outros temas, é bem-vindo também, tá? Pode ou Eu vou falar, escrever ou então. falar. Fala, pode falar. Para movimentar.
Gente, eu sou Patrícia, sou UX designer, trabalho já há bastante tempo com experiência do usuário e há algum tempo atrás a gente fez uma pesquisa voltada para a área da saúde e a gente observou uma tendência, aí entra no terceiro item ali sobre novos modelos que precisam de novas relações. A gente observou uma tendência em que os planos de saúde que a gente já conhece, né, as cooperativas de saúde, tipo Unimed, Qualicorp, essas coisas assim, estavam tendo uma tendência a diminuir ao longo do tempo, porque o custo estava ficando muito alto. E daí a gente observou que as empresas, grandes indústrias, empresas com bastante funcionários, estavam começando a adotar a ideia de administração do plano de saúde internamente. Então, construindo ambulatórios dentro da própria empresa, fazendo o primeiro atendimento que tem relação com análise, com a prevenção, sabe? Dentro, antes de começar a consumir o plano de saúde. Então, meio que estava sendo feito internamente. A gente começou a observar essa tendência de mudança de comportamento desse modelo de negócio existente. Daí eu vim aqui até para ver se essa cena, esse cenário realmente funciona, se é real, assim, se não foi só uma tendência de mercado que a gente observou, porque tem sempre especulação, tem todo um rolê político também, que a gente vê, mas me parece que, pelo menos no nosso grupo ali, eu já coletei essa informação, me parece que sim, que há essa tendência das empresas começarem a fazer o primeiro atendimento ali, né, a prevenção dentro da empresa e sim, se precisar de um especialista, alguma coisa assim, a própria empresa direciona isso para as cooperativas, para os planos de saúde. Então, me parece que é um cenário que essa tendência está começando a se confirmar mesmo, assim. Me parece que é real. É isso. Muito interessante, Patrícia. Obrigada por compartilhar. Acho que esse não sei, assim, a gente precisa, não sei se está realmente acontecendo, pode ser que sim, se vocês observaram. Isso é uma tendência de verticalização, né? De você trazer para dentro. Vamos ver se nesse novo cenário que está sendo, né, que está acontecendo, de contexto, de altíssima eficiência dos negócios, deles estarem tirando muitos, né, custos, se isso vai continuar, né? Talvez tenha aí uma contra acontecimento aí, vídeo cenário que estamos vivendo agora, ou não, pode ser que não, pode ser que seja uma coisa interessante para você oferecer mais benefício para o seu, né, para o seu trabalhador, pode ser uma coisa bem interessante, mas é legal que vocês observaram isso. A gente teve um movimento, né, bem grande de verticalização de muitas áreas, inclusive da saúde, interessante, né, observar isso, bem legal, bem legal. E tem a questão da tecnologia também entrando, né, telemedicina e tal, então, tipo, me parece que é um caminho interessante para novos modelos de negócio, né? Para novos modelos de negócio. Muito legal. Gente, alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? A gente está coletando, porque todas as informações que estão trazendo, a gente está coletando. Então, até pedir para alguém do time anotar essa participação aqui também os temas aqui trazidos pelo Francisco. Ele falou também da ação reativa, né, que ainda deverá ser maior do que as ações ativas de prevenção, ainda para 2033, que ainda não vai ser essa transformação total. Interessante. Acho que sim, isso também vai continuar acontecendo. Ô, gente, então, assim, o que a gente está começando a coleta, por favor, vão botando, deixando, enquanto eu vou continuando aqui para contar um pouco para vocês como esse projeto vai funcionar. Se vocês tiverem novos insights, continuem colocando aqui no chat. Mas vou apresentar aqui um pouco como que vai funcionar o projeto, para vocês conhecerem, né? Então, o projeto, ele é focado no futuro da saúde no Brasil para 2033, então é uma visão de futuro de 10 anos que a gente está querendo construir ativamente, né? Uma visão de futuro de saúde no Brasil que seja desejável e não só de previsibilidade, não é isso que a gente quer fazer com esse projeto, a gente vai ter a construção de diversos cenários, onde sim, vamos ter os cenários mais possíveis e mais plausíveis, e vamos ter também especulações de onde pode ir para o lugar, né, que não é aquilo que a gente está imaginando, e como que a gente pode ativar essas visões de futuros mais desejáveis para o Brasil, como ecossistema brasileiro completo, né? Então, a gente está trazendo diversos atores desse ecossistema para ter uma visão geral, né, dessa visão de futuro do Brasil. E como que qual que é o nosso objetivo, né? Então, primeiro, obviamente, o objetivo desse projeto é construir essas visões de futuro do Brasil e exercitar esse pensamento de futuros, mas não só prevendo
o futuro, mas sim entendendo esses impactos das decisões que a gente está tomando hoje como ecossistema no amanhã, né, nesses próximos 10 anos. E imaginar futuros alternativos, né? E como que esses resultados, com esse resultado dessas imaginações, desses cenários, a gente tomar melhores decisões no presente. Então, as empresas que vão participar, né, que já estão participando, que vão participar dessa construção da visão de futuro, eles vão ser muito informados estrategicamente de que eles têm que tomar de decisões internamente para ativar essas visões de futuros mais desejáveis. Outro ponto, né, quando a gente usa esse pensamento de futuros em empresa, a gente está olhando o negócio com uma nova lente estratégica, né? Então, a gente vai mapear também oportunidades e ameaças que antes eram invisíveis para esses próximos 10 anos, e a gente começa a abrir espaço para mitigar riscos e explorar novas oportunidades de negócio para as organizações e empresas parceiras, né? E aí, por último, né, a gente está não só exercitando a nossa capacidade de imaginar esses futuros para além do que é mais provável, ou seja, aquilo que está mais como tendência, mas a gente vai começar a antecipar possibilidades e começar a construir habilidades fundamentais para as pessoas que trabalham nessas organizações que vão fazer parte desse projeto, né? Tanto estrategistas quanto líderes, quanto qualquer um dos times que estão participando desse projeto. E aí, pode passar, Vitor, por favor. Esse projeto, então, né, a gente está querendo diminuir esse tempo de visão, de vislumbrar o futuro. Então, nesse slide aqui, vocês veem, né, que a construção e aceleração da visão de futuro, ela demorou 104 anos no caso de ir para além da Terra, né, no caso do Apollo 11, que aconteceu em 1969, né, e essa visão foi construída pelo Júlio Verne pela primeira vez em 1865. Então, foi um tempo de ativação dessa visão de futuro que demorou 104 anos. Mas já na visão de futuro, por exemplo, dessa criação de um celular, né, de um dispositivo que você conseguia falar com as pessoas e funcionar como um computador, inteligência, acoplado à sua inteligência humana, demorou, né, menos de 23 anos no caso do celular, no caso da visão de futuro da Star Trek. E aí depois mais 11 anos para o iPhone. O que a gente está querendo trazer com isso? É que essas ativações de futuro e o futuro tem acontecido de maneira mais rápida, né? Essas visualizações e aceleração de futuro estão acontecendo cada vez mais rápidas. E, então, essa construção de futuro desejável é muito importante, tanto de maneira estratégica para você se preparar para o futuro como organização, como de maneira intencional para você conseguir ativar quais são os projetos, quais são as iniciativas que você tem que ativar dentro da sua organização para se tornar mais relevante nesses próximos 10 anos. E aí, gente, continuando aqui, a gente vai trabalhar com a nossa metodologia proprietária de design de futuros nesse projeto, né, onde a gente vai utilizar diversas ferramentas e abordagens, como o mapeamento de sinais fracos e tendências, a gente vai identificar direcionadores de mudança para esses futuros, a gente vai desenvolver cenários, e a gente vai criar o que a gente chama de design fiction, né, que é essa visão de futuro desejável, onde a gente vai ter a criação de artefatos futuros, e aí a gente finaliza o projeto com o que a gente chama de backcasting, que ele é o oposto de um planejamento, né, de futuro, ou seja, ele é do futuro para o passado, por isso que ele se chama backcasting, onde a gente começa a entender o que a gente tem que tornar possível para essa visão de futuro realmente acontecer como ecossistema. No próximo slide, então, como que a gente quer contar para vocês aqui, como que vocês, como parceiros de projeto, se vocês quiserem se tornar parceiros desse projeto, como que ele vai acontecer e o que você vai desenvolver como parceiro desse projeto, né? Então, são 3 pilares que vocês vão se desenvolver como parceiros desse projeto. A gente está nesse momento de captação dos parceiros desse projeto de futuro da saúde. A gente tem como objetivo ter pelo menos 5 parceiros que são parceiros investidores, e a gente tem no mínimo 5, né? E tem a participação de outros parceiros também que vão participar para fazer essa complementação dos diferentes stakeholders que têm que participar para a gente fazer uma visão mais diversa. Então, vocês, como se quiserem se tornar parceiros investidores desse projeto, tem 3 grandes competências que são desenvolvidas, né? O primeiro pilar é o desenvolvimento de competências. Então, vocês vão ter uma capacitação dos seus times com a metodologia de design de futuros, vocês vão participar ativamente nos workshops de cocriação da visão de futuro da saúde no Brasil, e vão ter o desenvolvimento de habilidades de futuros, de análise de tendências, de ideação, de tangibilização de futuros desejáveis. Então, esse é o primeiro pilar que você ganha ao participar desse projeto ativamente, né, sendo investidor.
O segundo pilar é desenvolver a visão estratégica da organização, trazendo essa capacidade de organização e antecipar esses desafios que estão vindo do futuro e construindo oportunidades do futuro, que resulta, gente, em resiliência organizacional, né? Esse é o ponto maior. E esses achados do projeto, eles vão ser utilizados como insumos estratégicos para as organizações, que são investidoras, para tomadas de decisão e direcionamentos futuros da empresa. E a possibilidade de co-construção, né, dessa visão de futuro do Brasil, de maneira geral, né? Então, essa influência nessa co-construção do Brasil, do futuro da saúde no Brasil. E aí, por último, o último pilar, esse é o pilar de relacionamento e comunicação. Obviamente, esse projeto tem um forte fator de networking e construção de rede desses parceiros estratégicos do setor da saúde no Brasil. E, obviamente, a visibilidade da marca das empresas parceiras em todos os entregados de desdobramento desse projeto. Então, esses são os nossos 3 pilares. E aí, no próximo slide, a gente está mostrando um pouco o resultado, né, os investimentos que vai ser feito, os resultados desse projeto. Então, o projeto é um pouco em números, né? São 600 horas de projeto da ECO, junto com esses parceiros. Tem 8 horas de treinamento de design de futuros para as empresas parceiras investidoras. 5 pessoas, né, por parceiro investidor. Não quer dizer, se você é um parceiro investidor, você pode trazer 5 pessoas do seu time para participar full time desse projeto, ou, né, pode trazer mais os treinamentos em momentos, obviamente, que são pontuais, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. E são 24 horas de cocriação em workshops. E aí, no próximo slide, então, um pouco o resumo do investimento, né? Para os parceiros investidores, é 60 mil de investimento para participar. São 7 meses de projeto de desenvolvimento que vão começar no final de abril. O projeto começa no final de abril, a gente está finalizando essa etapa de captação, né, dos parceiros investidores. E são pelo menos 5 investidores parceiros, né? Pode ser que sejam mais, pode ser que sejam 7, 8, 9, 10. Então, esse é o valor, e esse valor, gente, ele está incluído de 60 mil. O treinamento, que normalmente só o treinamento na Eco de Design de Futuros é 33 mil reais. Então, está incluso o treinamento, está incluso todas essas 600 horas de projeto, essa participação estratégica no projeto, a capacitação né, participar mesmo desse projeto para vocês poderem replicar isso dentro das próprias organizações, e os diretrizes, os direcionadores de mudança para as organizações de vocês, né? No próximo slide, então, vocês veem um pouco mais de detalhamento do cronograma, como que ele vai funcionar. Tudo que está em azulzinho é uma parte exclusiva desse projeto da Ecos com os parceiros investidores. O que está em cinza são partes do projeto que é só feito pela Ecos, e o que está em branco é parte do projeto que é da Ecos, os parceiros investidores, e com convidados da saúde para a gente conseguir trazer essa diversidade e conseguir trazer esses diversos atores da saúde nesse projeto. Então, começando em abril, a gente tem um workshop de onboarding, de futuro da saúde, treinamento de futuros. Depois, em maio, tem a parte de pesquisa de futuro, né? E aí, em junho, a gente começa esse momento de sense making, de trazer os insights do futuro da saúde. E aí, em junho, os direcionadores, depois de toda essa pesquisa e etc., a gente tem os direcionadores de mudança que acarretam do workshop de criação de diversos cenários para o futuro da saúde no Brasil. Em agosto, a gente tem essa parte da construção dos caminhos desejáveis, vide, né, uma especulação de diversos cenários de futuro para 10 anos, onde que é o lugar mais desejável. E aí, em setembro, a gente tem a criação do protótipo do Design Fiction e um workshop de mais focado nas organizações investidoras, que a gente faz um depara, tá? Então, onde são as oportunidades para cada um de vocês? A gente tem a visão total do Brasil, mas onde é a oportunidade para cada um de vocês? Em outubro, é o nosso encerramento do projeto, a gente tem a abertura do projeto para toda, né, a comunidade da saúde, apresentação do relatório, celebração, e esse relatório público que a gente abre para todo mundo, a partir de tudo que a gente construiu. Então, esse é um pouco do cronograma geral, para quem quiser conhecer. E aí, gente, normalmente a gente tem, né, para vocês verem um pouco o resultado desses projetos que a gente faz de futuro, sempre tem uma landing page com toda a documentação do projeto, aberto ao público, um relatório completo que a gente que pode baixar. A gente está mostrando aqui como referência os relatórios que a gente fez, um projeto que a gente fez em parceria com o Google. Então, normalmente são relatórios abertos ao público.
E aí, vocês podem ver também, né, os resultados dessa parceria. Então, normalmente, essa participação, né, na construção do cenário desejável para a saúde do Brasil, e essa exposição de resultados através de eventos presenciais e remotos, que dão visibilidade às empresas parceiras, né? Então, aqui tem um videozinho só mostrando, normalmente, como que funciona essas design fictions, para vocês conhecerem. Normalmente, esse formato, que fica um formato de vídeo para essa visão e ser essa articulação, né, no Brasil, de visão de futuro da saúde no Brasil. Então, essa é uma visualização. Óbvio que não é no contexto da saúde, mas só para vocês verem como isso funciona. E aí, gente, a gente vai finalizando aqui, já são quase 2 horas da tarde aqui em São Paulo. Acho que para quem quiser, né, então, nos próximos passos, né, se quiser passar para o próximo, Vitor, por favor, os próximos passos, então, né, para investirem, né, o que vocês vão tirar, então, né, desse projeto, se tornarem parceiros, é uma capacitação de metodologia de design de futuros, a participação ativa nessa cocriação, e insights e materiais exclusivos, fruto do processo, obviamente, a partir de workshops, reportes, site, etc. Então, quem quiser, esse é um evento que a gente está colhendo, né, informações de vocês, para onde a gente vai focar essa visão de futuro da saúde no Brasil para 2033, e também deixar os nossos contatos aqui com vocês, né, para quem, se alguém tiver alguma dúvida ou algo do tipo, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A gente acredita muito, né, que o futuro, ele não, se puder voltar, desculpa, Vitor, que o futuro não é um ponto final, mas um lugar de oportunidade. Essa é uma frase da Mônica Bioskit, que a gente adora, e é isso que a gente tem trabalhado bastante aqui na Ecos, como Laboratório de Futuros Desejáveis. E é uma questão bem importante, né, da saúde. A gente trabalha faz alguns anos no mercado da saúde, e é um projeto que acho que vai ser bem bacana de se participar, bem estratégico, desses próximos 10 anos. E aí, gente, no próximo slide tem os nossos contatos, para quem quiser entrar em contato com a gente. A gente pede que vocês, quem puder, escanear esse QR Code aqui para responder algumas perguntinhas para a gente saber quem está interessado em continuar a conversa com a gente ou não, só quero ficar sabendo do que acontece, tudo bem também, mas para a gente saber. E se tiverem alguma pergunta, eu vou parar por aqui para ouvir um pouco vocês, o que vocês acham interessante, ou perguntas, ou dúvidas, ou contribuições que vocês quiserem fazer aqui. Oi, Oi, quem está falando? Desculpa. Francisco. Não, eu só queria parabenizar pelo projeto de vocês. Achei bastante interessante. Acho que tem muitas oportunidades aí dentro do conceito. Acho que quanto mais players tiverem, puderem participar, melhor, né? Que você vai ter uma visão mais compartilhada, seja os agentes públicos, seja a indústria farmacêutica. Então, acredito que é um excelente projeto. Queria parabenizar vocês aí pela iniciativa. Obrigada, Francisco. Acho que essa é a ideia mesmo, trazer o máximo de atores, né, de diferentes áreas, bem importante. Obrigada, obrigada. Se você quiser, né, fica aqui com a gente, né, ou acompanhando, ou participando mais de perto. É muito bacana ter vocês por aqui. Sim, se vocês tiverem até a apresentação, porque aí ficaria mais fácil eu disponibilizar para algumas pessoas, até quem não teve oportunidade, para conhecer o projeto e quem possa vir a ser um investidor, tá bom? Claro. Então, se vocês A puderem gente vai mandar, disponibilizar, acho, né, Carlinha? A gente manda para todo mundo, né? e aí fica mais fácil até para mostrar, e aí quem tiver um interesse, entrar em contato com vocês, tá bom? Claro. Obrigada, Francisco. É Oi, isso, Francisco. obrigado. Já te mandei uma mensagem e eu vou encaminhar esse material para vocês, tá? Tá ok. Gente, alguma outra pergunta, ou comentário, ou ideias, são sempre bem-vindas.
Então, gente, muito obrigada pela participação nesse horário de almoço. A gente vai mandar todo esse material, né, um material completo do projeto, e se tiverem qualquer ideia ou vontade de participar, podem, por favor, nos contatar. Aqui nesse link de escanear, lá vocês podem deixar seu e-mail, ou pode deixar aqui no chat mesmo, que a gente entre em contato com vocês. E acho que é isso, né? Time Ecos, temos mais alguma coisa aí que precisamos falar? Esquecemos? Acho que falamos tudo a princípio, né? Espero vê-los de novo e, por favor, não, né, não se limitem aí aos meios que forem mais convenientes. Entrem em contato, a gente está aberto mesmo para ouvir e entender, né, todos esses inputs que possam ser benéficos para o projeto, seja como parceiro investidor, seja como parceiro mesmo aí nos outros momentos, né, onde a gente precisa dos outros stakeholders, onde a gente vai buscar mais stakeholders mesmo aí. Obrigado, Patrícia, também pela colaboração e participação aí né, hoje na troca. Então, ficamos abertos para né, manter essa conversa, esse diálogo aberto. Então, obrigada, gente, e boa tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal.